Salve, salve, rapaziada. Temazinho de hoje: Linux é melhor que o Windows para jogos? Então, a resposta para essa pergunta aí não é tão simples como o pessoal gosta de falar, mas também não é tão difícil assim como se pensa. É uma resposta ali bem equilibrada que a gente vai tentar trazer hoje, levantando alguns pontos, porque não é só você avaliar a questão de FPS. Para quem joga, não é só FPS que conta ali em tudo. Então a gente vai abordar um pouco mais isso aí. Eu postei aqui no meu servidor. No momento a gente está tendo um pouco dessa conversa aqui. Tá aqui nosso mano Marcelo, que está conversando com a gente também. O Rigor trocou uma ideia aqui. Então a gente estava trocando uma ideia um pouco sobre isso, porque eu peguei alguns benchmarks aqui no YouTube e lancei aqui no nosso servidor do Discord a seguinte pergunta: Linux superior em games? E botei algum cenário. Cenário número um, que é o cenário da NVIDIA. Vou maximizar aqui para vocês. Aqui a gente está com CS2. Tem alguns benchmarks aqui. Eu vou passando para vocês. Aqui a gente está no cenário da NVIDIA, tá? Mas fiquem atentos no FPS máximo, mas também no 1%. Aqui é com a NVIDIA, então superioridade total ao Windows aqui em todos os cenários. Aqui no CS2. Agora a gente passa pro The Witcher 3 em Quad HD. Aqui a gente já vê uma semelhança, pelo menos, entre o Windows 11 e o Fedora 42. Aqui a gente já vê uma semelhança bem grande, mas, novamente, olha para o 1% low, tá bom? Presta bem atenção nele. Então aqui você está vendo 1% low, aqui, e o 0,1% low aqui também. Ok, agora a gente vai passar para algumas métricas aqui. Quem quiser, pausa o vídeo, dá uma analisada nessas métricas que são jogos em Quad HD, esse rank todo. Quem quiser ver também um pouco mais detalhadamente, esses rank vai estar lá no Discord, na aba Outros, beleza? Vocês podem estar analisando por lá. Aqui, com o Ray Tracing desligado em Quad HD, você pode ver o conjunto total da obra ali, uma vantagem bem grande para o Windows. Isso aqui é uma vantagem bem significativa. Aqui é outro parâmetro aqui, né, para a gente ver com a questão do 1% low. Então a gente está vendo aqui a questão do 1% low, onde o Windows ainda levou vantagem. E aqui é o ranking completinho para vocês ver outros jogos como Assassin's Creed Shadow em Quad HD. Novamente, prestem bastante atenção aqui nos rankings. E beleza, o ranking completo do cenário da NVIDIA vai estar aqui no nosso Discord. Agora a gente vai pular para o cenário da AMD. Aqui a gente tem um resultado total aqui em vários jogos em Quad HD da AMD. Tá marcado aqui as distribuições conforme as cores. Vamos dar uma passagem aqui com o Ray Tracing desligado. Você já vê que a diferença diminuiu muito, mas o Windows ainda ganha. Mas a gente vai mostrar uma coisa que é bem interessante. Percebam que aqui é o FPS máximo. No FPS máximo, a gente consegue ver que o Windows leva não bastante vantagem agora com o cenário da AMD. Ele leva uma leve vantagem, mas uma vantagem considerável. 151 FPS contra 143 FPS ainda é uma vantagem bem considerável. Aqui a gente tem um resultado completo aqui, né, em 4K. Em 4K a gente pode ver, tem alguns jogos que o Windows leva grande vantagem, tem outros jogos que não. Eu não vi nenhum jogo até agora que o Linux ganhou no FPS máximo. Aqui, ó. No Total War, o Art ganhou, né? Bem. Não, o Fedora ganhou, bem pouquinho ali, mas ganhou. Então, beleza. Aqui a gente está no FPS máximo em 4K. Novamente o Windows ganha, com uma vantagemzinha um pouco menor, mas também acentuada. Aqui a gente tem o Alan Wake 2. E novamente eu peço para vocês olhar o rankzinho normal aqui. A gente está vendo o Alan Wake 2. Alan Wake 2 em 4K. Aqui está o ranking. Lembrando que esses rankings aqui é da AMD. O Civilization, não sei o que, sou péssimo com números romanos. A gente tem o rank dele aqui novamente, prestem bastante atenção. Quem quiser dar uma pausa aí para analisar sempre os gráficos, aqui temos eles em 4K, beleza? Cyberpunk 2077, aqui a gente tem ele bem similar à questão aqui do FPS, mas o Windows ganhando novamente. Aqui a gente tem o Cyberpunk em 4K. E aqui a gente tem novamente uma vitória do Windows,
uma vitória, dá para se contar assim, porque o 0,1% low está bem semelhante, enquanto os outros está superior para o Windows. Aqui a gente tem um ranking total, lembrando que esse ranking aqui é da AMD, então está utilizando uma placa de vídeo AMD, então a gente está vendo aqui várias tecnologias. Aqui a gente tem o ranking Quad HD da AMD sem o Ray Tracing ativado, então novamente aqui a gente está vendo esse ranking total ali de novo, todos os rankings, aqui a gente já está meio que repetindo. Os rankings estão aqui, tem um Marvel Rivals, a gente mostrou Marvel Rivals? Então, que é um bom jogo para a gente estar analisando isso aqui, o 1%, 0,1% low deles, então é bem necessário para a gente estar trazendo esse debate. Esse daqui também, então prestem atenção no 0,1% low dele, foquem bastante nisso. E a gente vai trazer aqui, um pouco sobre isso aqui. Vocês viram que em questão de FPS máximo, o Linux não tem uma grande vitória sobre o Windows aqui nesses testes. Lembrando que esses testes eles estão utilizando, vou até mostrar para vocês, no lado da NVIDIA uma 5080, placa atual, potente, do lado da AMD uma 9070 XT, uma 9070 XT, placa também atual. Então, aqui está utilizando placas bem atuais para os dois cenários. Então, a gente está tendo esses dois cenários bem ali classificados. Aqui a gente pode ver, por exemplo, o CS agora no cenário da AMD, onde o Arch Linux está mostrando aqui o 1% low melhor que no Windows aqui, o 0,1% low. E a gente vai trazer o nosso debate agora. Cara, o Windows é melhor que Linux ou Linux é melhor que Windows para jogos? Esse cenário não pode ser avaliado só por esse tipo de benchmark. Por quê? Porque, vamos supor, se você tem uma placa de vídeo mais antiga da AMD, uma 580, vamos levar no cenário de uma 580. A 580, por exemplo, ela tem ganhos quando você utiliza Linux. Sabe por quê? Porque tem jogos, por exemplo, que nem abre quando você está no Windows, quando você utiliza uma placa dessa da AMD. Problemas de drive e tal. Pelo drive da AMD ser aberto, as pessoas conseguiram ali, a comunidade, fizeram vários drives mods, várias modificações, e alguns jogos que nem abririam no Windows, abrem no Linux e rolam ali uns 40, 30 FPS, 25, e as pessoas conseguem jogar. Então, o Linux consegue dar uma sobrevida para esses hardwares mais antigos ali, mais limitados, e isso é uma vantagem. Só que esse não define o cenário total da coisa. E por que não define o cenário total? Porque a gente não pode pegar um cenário e simplesmente taxar ele como o cenário correto. Eu vejo alguns grupos, por exemplo, eu estou no grupo do Linux Expert e lá teve um rapaz que postou um print específico de um jogo específico que o Linux tinha, eu acho que 30, 20 FPS a mais que o Windows, e a seguinte frase: é incrível como o Linux consegue rodar jogos que não são nativos para Linux melhor que o Windows que é nativo. Só que isso não é o resumo da obra inteira, porque não é todo mundo que usa AMD, entendeu? Muito pelo contrário. A grande maioria de usuários, quando você vai ali no ranking da Steam, por exemplo, usa NVIDIA. Então, a NVIDIA detém a maior parte dos hardwares que estão em ativo no momento no mercado de games. Então, o que acontece? Tem mais pessoas utilizando a NVIDIA do que a AMD. Então, vai ter muito mais pessoas tendo vantagem em jogos utilizando o Windows do que o Linux, porque o Windows com a NVIDIA não tem problema, Linux com a NVIDIA tem problemas, não só na parte de FPS, como vocês viram aqui, que o Linux consegue ser ali, nem chega a ser tão superior, mas ele consegue ter uma melhor performance com o Linux AMD, mas ele não consegue ter isso com o Linux NVIDIA. Então o Windows ele tem essa vantagem porque o Windows ele mantém uma regularidade ali maior, tanto com a AMD e NVIDIA. Então você só vai escolher a placa pelo que ela pode te entregar. Quando você vai comprar um hardware ali para você utilizar no Windows, uma placa de vídeo, você vai ali pensar no que ela pode te entregar. Mas esse cenário também não é conclusivo para você dizer que o Windows é melhor. Eu vou te dizer uma coisa que traz um ponto muito positivo para o Linux,
que é quando você olha para 1% low. Não se deve avaliar um jogo ali, uma gameplay, pelo FPS máximo, esse FPS aqui. Sabe por quê? Porque esse FPS aqui, ele não reflete realmente uma vantagem tão grande. O que reflete uma vantagem tão grande é 1% low, o FPS médio ali, o 0,1% low. Esse é a vantagem, porque, por exemplo, você cair de 532 para 399 reflete num instante no jogo. Aquele momento que você tá, vamos supor, em um jogo mais frenético e de repente dá aquela travada no jogo, a tela meio que dá aquela travada e você pode perder um momento em uma jogatina. Se for um jogo mais competitivo, você pode perder. Então, quanto maior o FPS e essa queda for acentuada, mais você vai sentir no game. Então, o mais importante aqui é que o seu 0,1% low sempre esteja o mais próximo possível do seu FPS máximo. Quanto maior a diferença entre eles, mais você vai sentir no jogo. Então, assim, uma pessoa que está rodando aqui no Windows a 532 e uma pessoa que está no Linux a 481, ela não sente essa diferença, mas ela sente a diferença do 0,1% low, do 1% low. É essa diferença que ela sente jogando. Então, quando a gente traz esse debate, a gente tem que levar em conta esse quesito aqui. E por que que a gente tem que levar em conta ele? Porque em vários momentos esse debate ele é um pouco ali meio, como que a gente pode dizer? Ele não é levado em consideração essas partes que é tão importante. Por exemplo, aqui o Windows está ganhando no FPS máximo, 241 contra 228 do Arch Linux. Só que eu te garanto que quem está jogando no Linux aqui tem total vantagem. Porque o 1% low tá bem maior não, mas tá maior, e o 0,1% low, esse sim, tá bem maior. Então a queda que a pessoa tá sentindo no Windows, ela é aquela queda bem mais acentuada. Você vê aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui tá aparecendo o frame time. Você pode ver que o do Windows ele tá dando uma pipocadazinha, enquanto o do Linux ele tá retinho. Então, assim, com a AMD, a vantagem que o Linux tem sobre o Windows, ele se dá pela otimização que tem no sistema. Enquanto o Linux é um sistema, dependendo da distribuição que você pega ali, mas a maioria delas é um sistema muito enxuto, onde você vai estar jogando e tudo que você precisa vai estar sendo utilizado ali pro jogo. O Windows ele tem esse problema e a gente está falando de Windows original, dele tem muita coisa rodando em segundo plano e isso interfere no jogo. Então você vai ter esses cenários aqui que, por exemplo, não é o que o sistema realmente pode entregar como um máximo, mas é o que ele tem ali interferindo no jogo. Então, o Windows ele consegue interferir muito mais no seu jogo para um prol negativo do que o Linux. O Linux ele te deixa ali o seu hardware livre para trabalhar no jogo, enquanto o Windows, enquanto você está jogando, ele está rodando um monte de coisa em segundo plano. Então a vantagem que eu vejo do Linux em relação ao Windows para você jogar está justamente na otimização que o sistema tem por si. E aí é bom a gente estar trazendo isso aqui, porque quando você fala um pouco mais sobre aqueles Windows modificados que o pessoal, alguns gostam, outros já não gostam tanto, o que que eles fazem que dá uma diferença tão grande quando você joga nesses Windows? Eu, por exemplo, estou utilizando aqui, vou mostrar para vocês, deixa eu só exibir aqui as minhas pastas, o XOS, que é sim um Windows modificado, beleza? Por quê? Porque esses Windows, eles têm essa questão de ser um Windows bem mais otimizado, ele não tem tanta coisa. Esse daqui nem tá tão capado não, não é aquele Windows capadaço onde não tem nada. Você pode ver que em questão de processo, tem bastante processo também. Não tá ali os processos que estariam no Windows original. E isso nem a quantidade de processo não é o que interfere tanto nos jogos. É que o Windows ele tem muitas coisas que fica rodando ali que interfere demais realmente ali na coisa da performance. Eu estou utilizando bastante memória porque eu estou com muita coisa aberta realmente aqui no navegador, tá? Isso aí é tranquilo. Mas isso dá uma interferência muito maior quando você vai jogar. Então, você jogar no Windows original, você pode ter certeza que durante a sua gameplay você vai ter aquele momento que o FPS parece que vai a zero, não tem? Você está jogando, você vai virar a tela que dá aquela pipocada. Isso é o que o Windows causa por si só.
Quando você tem esses Windows modificados, você sente uma diferença muito grande por conta dessa falta de coisas rodando em segundo plano. Mas é aí que entra. O Linux ele já tem essa vantagem sem sacrificar a segurança. Um Windows modificado que você pode baixar aí, por mais que você procure bem, por exemplo, eu utilizo porque eu utilizo. Mas eu sei que não é um sistema seguro ali, ele está propenso a certos ataques. Então você tem que ter muito cuidado com o que você acessa, com o que você baixa, porque ele realmente não está aqui com nada de segurança aberto. Ele tem essa questão ali de segurança que é desativado. Então você está com um sistema vulnerável quando você utiliza esse tipo de Windows. Mas quando você está no Linux, por exemplo, você vai ter essa questão que você tem um sistema que é mais estável, porém ele não se sacrifica ali a segurança do sistema. Por exemplo, você vai ter a segurança e aquele desempenho mais enxuto sem sacrificar como você tem que fazer no Windows. Então, se você pegar, eu tenho certeza absoluta que se você pegar, vamos supor, um Windows modificado versus qualquer distribuição Linux, o Windows vai ganhar em todos os parâmetros. Em todos os parâmetros. Por isso que sempre que eu vejo alguém perguntando ali, ah, eu quero jogar, eu só tenho a minha máquina ali para jogar, é melhor Linux ou Windows? Aí eu falo, cara, se você só quer jogar realmente, o máximo de desempenho você vai ter num Windows modificado, por exemplo. Mas se você quer jogar e ainda ter algumas coisas, dependendo do que você joga, o Linux pode ser uma opção. Mas por que que a gente não pode chegar e taxar o Linux como, ah, o Linux agora está tendo um hype, né? O pessoal está indo muito nesse hype e tal. O Linux a gente não pode chegar e falar que ele é a melhor opção para jogos hoje, porque você tem jogos que não rodam no Linux hoje. Então, se você tem jogos que não rodam ainda dentro de uma plataforma, e entre outra plataforma você tem os jogos que rodam, não dá para dizer que uma é melhor, sendo que ela falta jogos. Mesmo que alguns falem que, ah, mas são spyware, aqueles jogos lá da Riot, entre outros, é a opção ali do usuário, entendeu? Quem quer jogar, por exemplo, um Valorant, um LoL da vida aí, é a opção do cara. Se ele quer jogar ou não, isso aí não vai importar se é um spyware, não sei o que de kernel, não, cara, o cara quer jogar, então, tranquilo. Analisando assim, o Linux tem vários jogos que não roda. E entre vários jogos que não roda, eu vou citar aqui 5M, porque é um jogo muito, muito popular. A gente sabe, tem vários streamers famosos que jogam aí, que é uma questão, né? 5M não roda no Linux. Valorant não roda no Linux. FIFA Online, o modo online do FIFA, não roda no Linux também. Tem outros jogos, Apex Legends não roda no Linux. PUBG não roda no Linux. Jogos muito populares que não rodam no Linux. Então não tem como você pegar esta plataforma que tem vários desses jogos que são super populares e dizer que ela é melhor para jogos se ela não roda esses jogos, entendeu? Porque você vai analisar só pelo seu lado. Ah, eu não gosto de jogar 5M, eu gosto do GTA normal. Eu não gosto de jogar qual que é o nome dele? O FIFA no modo online. Eu não gosto de jogar um PUBG. Eu não gosto de jogar um Apex. Ok. Você gosta de jogar aqueles jogos que já rodam no Linux. Então, beleza. Mas esse não é o cenário total. Quando a gente vai avaliar se é melhor ou não, a gente tem que levar em conta que um roda tudo e o outro tem vários títulos que ainda não rodam. Aí a gente vai entrar agora em outro debate, a facilidade para você executar certas coisas. Para você jogar no Windows, você tem uma facilidade que ela é até aumentada quando a gente entra em outro quesito, que é jogar jogos não oficiais. Quando a gente diz jogos não oficiais, vamos lembrar que a gente é brasileiro, ok? A gente é brasileiro e dentro desse cenário a gente tem que ver que a maioria das pessoas não joga jogos pagos ali, né? Os jogos pagos na Steam, jogos pagos na Epic, a maioria das pessoas, e isso eu te garanto, roda jogos de outros tipos de forma. Porque a gente sabe que a gente não vive num país de primeiro mundo onde você tira ali 300, 400 reais para pagar num jogo. Então a gente está falando de um povo onde não vai ter esse tipo de usuário onde vai comprar os seus jogos sempre. A maioria roda por outros meios.
Embora isso tenha melhorado no Linux, onde você consegue rodar jogos, por exemplo, utilizando ali o Heroic, o Lutris, você pode até hoje em dia com o Hydra Launcher, por exemplo, já tem alguns jogos vindo pronto para Linux, onde você só executa, o jogo já vem pronto lá com o Wine e tudo pré-configurado. Isso acontece. Só que a utilização desses jogos ainda é uma coisa que você não é tão automática. Se você pega um jogo desse, por exemplo, vamos usar o Hydra como parâmetro. Você baixa um jogo no Hydra ali. Você vai chegar, vai configurar. Você não vai configurar nada. Você vai clicar no executável do jogo e ele vai abrir. Porque hoje em dia não tá vindo nem aquele jogo mais que você tem que descompactar e pegar a pastinha lá, tacar em cima do. Não, hoje em dia o jogo já tá vindo pronto ali e você só executa. Simples assim. Se você quiser jogar um online desses jogos também, você consegue pelo Online Fix, que é uma forma que o pessoal achou de jogar alguns jogos em co-op e online. Então você tem essa forma. No Linux você consegue? Consegue. Tem alguns jogos que não é bom o desempenho quando você faz isso? Tem alguns jogos que não é bom. Mas você consegue sim. A grande maioria ali desses jogos você consegue jogar pelo Linux. O grande problema aí é a configuração. Você vai ter um passo bem maior para ser dado nesses jogos do que você teria no Windows, que seria só executar. E isso sim entra no debate. Embora alguns usuários gostem de falar que a gente tem que sair da zona do conforto, mas querido, a gente só quer jogar, entendeu? Eu acho que nenhuma pessoa que está querendo realmente só jogar vai querer sair da zona de conforto para ficar configurando um monte de coisa. Aí tenta abrir o jogo fecha, o jogo não abre. Aí você tem que saber o que que tá causando aquilo. Aí troca de próton, troca para isso, troca para aquilo, faz. Então o cenário ele não é o ideal ainda, embora esteja melhorando muito. Mas quando a gente vai chegar ali para outro quesito que é aquelas pessoas que têm um hardware mais antigo ali, por exemplo, uma 580, como eu estou falando para vocês, é melhor, porque você vai ter vantagem de desempenho. Então, para essa pessoa, o Linux vai ser melhor. Então, é só uma questão de você analisar o seu cenário. Se você tem um hardware que se aproveita melhor, que aproveita melhor no Linux, que é melhor aproveitado no Linux, e você não joga jogos onde eles só rodem no Windows, você pode testar uma distribuição Linux tranquilamente, que muito provavelmente ela vai te satisfazer. Claro que você vai ter que ter um conhecimento um pouco maior ali para você estar jogando, não é nada nível hack, não é nada nível técnico, mas você vai ter que aprender um pouco mais sobre o sistema, sobre as configurações para você tirar o máximo dele. Códigos de desempenho, toda essa configuração, configurações de Proton, ou seja, você vai ter que se aprofundar um pouco mais, principalmente se você for jogar jogos fora da Steam, da Epic, onde você vai até da Steam, cara, vamos só deixar na Steam. Jogos fora da Steam ali, onde você vai ter que fazer uma configuração maior. Até dentro da Steam, para você ter um desempenho melhor, você tem que botar alguns códigos tal em alguns jogos para você ter um desempenho no máximo ali. Então, assim, o Linux ele vai te entregar um desempenho melhor em alguns cenários, porém ele demanda até nesses cenários um aperfeiçoamento manual superior do que ali um usuário comum teria no Windows. Então você vai ter sim que dar uma futucada. Outra coisa que a gente tem que falar aqui é olhando um pouco para o cenário do Windows em si, e é uma coisa que a gente está até trocando uma ideia aqui, é sobre o que falta, uma coisa que poderia melhorar muito no Windows, a parte de jogos, a gente estava conversando aqui, seria um modo de jogo, onde você abre ali, vamos supor, o Windows tem ali, digamos, um modo de jogo, mas é inútil. Se tivesse um modo de jogo realmente bom no Windows, isso poderia ser sanado. Quer um exemplo bom? É essa é uma ideia ali, você pegar um modo de jogo que quando você entra no jogo ali em específico, você marcou, esse é o jogo que eu quero jogar, ativa o modo de jogo. Ele breca todos esses serviços, todas essas coisas que ficam em segundo plano e deixa o Windows estopado enquanto você está jogando. Então todos aqueles serviços, tudo aquilo, ele desativa para você jogar. Então assim, cara, quando você for jogar, você vai ter o seu Windows focado para o seu jogo. Eu garanto a você que isso melhoraria demais o desempenho do Windows em jogos. E aí a gente está levando só pelo ponto do jogo, a gente não está levando no outro ponto de tudo que, vamos supor, uma pessoa pode escolher o Linux por outras coisas, mas a gente está analisando aqui a parte do jogo. Porque realmente você instalar um Windows modificado para você ter esse desempenho
não é o ideal, porque você está abrindo mão da sua segurança para estar tendo mais desempenho, enquanto no Linux você tem um desempenho bom sem abrir mão da sua segurança, principalmente na parte da estabilidade. Então, é uma boa opção o Linux, mas ele não é o que muitas pessoas estão aí falando como a carta certeira ali. Uma coisa que a gente tem que avaliar também é que vocês vão ver aqui nesses comparativos que ele está utilizando o Windows 11, o 24H2, tá? E o Arch Linux e o Fedora. Aí tem um comentário aqui que eu achei bem interessante, então eu até salvei. Eu salvei ele aqui e vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou até dar um zoom. Você deveria ter usado distribuições específicas para jogos como Basite e o kernel Linux mais recente. Embora ele esteja utilizando, a pessoa que fez esse benchmark estava utilizando o kernel mais recente, mas o parceiro aqui quis dar uma de lock e falou isso aí. O que é mais otimizado e apresentará um aumento considerável no desempenho. Não usá-los não é realmente a melhor imagem dos jogos no Linux, pois pode ser muito melhor. Sim, só que aí o que acontece? É diferente os dois cenários, só que eles têm uma similaridade. Quando você utiliza distribuições um pouco mais estáveis, vamos supor, distribuições que não correm tanto risco de quebra, como seria um Linux Mint, como seria um Fedora, como seria um Ubuntu da vida, o Ubuntu entra nessa aí, eu acho que entra, como seria algumas outras distribuições, esse vai ser o desempenho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, cadê? Esse vai ser o desempenho, entendeu? Então aqui ele tá mostrando um Windows puro contra distribuições Linux pura, ali, sem modificações para desempenho, o que é uma experiência Linux real. Então, se você pega ali um Cache OS, você vai ter mais desempenho, talvez, que um Arch, que um Fedora? Não necessariamente. Por exemplo, eu já vi um benchmark aqui, onde ele comparou o Fedora versus o Cache OS e o Fedora ganhou em alguns casos. Quando não ganhou, foi muito perto, assim, coisa de 2 FPS a mais pro CashOS. Então eu te pergunto, a diferença é tão grande assim? Se você utilizar uma distribuição que tem muito foco em desempenho? Não sei. Eu utilizei, agora eu tô falando dos meus testes, coisa minha. Eu tenho minha 4060 Ti. Eu utilizei o CashOS, que é a distribuição que eu usei muito tempo. Eu utilizei o Fedora, que foi outra distribuição que eu utilizei bastante também. E o desempenho no Fedora foi melhor do que no CashOS em jogos. Em alguns jogos o Fedora teve melhor desempenho. Mesmo eu configurando lá o CashOS, toda aquela coisa toda, ele teve mais desempenho em alguns jogos. Em outros ele teve menos, mas assim, a diferença foi bem pequena. Então essa ilusão que se tem de que você botar ali uma distribuição focada para jogo, você vai ter um ganho muito grande em comparação a uma distribuição mais ali enxuta. Não é. Talvez você tenha um desempenho melhor em comparação contra um CashOS versus Linux Mint. Aí você vai ter um ganho maior. Um CashOS versus um Pop! OS que está bem mais antigo, você vai ter. Mas quando você pega uma distribuição quanto o Fedora, que é uma distribuição que ela não é tão rolling release, mas ela ainda te entrega ali drives atualizados, você vê que a diferença não é tão grande mesmo com aquele bando de otimização que o CashOS tem. Essa não é uma diferença tão acentuada. Então, o que? É para mim botar um Windows modificado aqui versus um CashOS, por exemplo? Seria legal. Se eu tivesse paciência, eu faria esse comparativo. Mas eu tenho certeza que o Windows ganha. Tenho certeza. Eu não faço esse comparativo porque eu só tenho placa da Nvidia. Então o Linux já entraria em desvantagem, uma desvantagem muito séria, porque Nvidia e Linux não se dão muito bem. Então já seria aí um fato para não entrar nesse comparativo. Se eu tivesse uma placa da AMD, aí eu entraria nesse comparativo, porque eu botaria um Windows modificado contra uma distribuição modificada para jogos, para a gente ver o real ali desempenho das duas, sendo que não teria limitador por parte de drive. A AMD é boa no Linux e a AMD vai ser tranquila no Windows também. Então a gente não teria essa limitação de hardware, limitação de drive na questão da comparação. Mas como eu só tenho NVIDIA, ela não vale a pena. Nessa comparação do Windows modificado versus uma distribuição Linux modificada, a vantagem ainda seria do Linux na questão da segurança. É e por isso que eu estou falando para vocês. Tem sempre frisar, o Linux ele entrega esse desempenho,
sem sacrificar a segurança. Quando você vai tentar um Windows modificado, que não é o caso desses daqui, todos esses comparativos que eu mostrei são do Windows original, Windows normal, sem nenhuma otimização, Windows baixado normal, sem otimizações. Então, assim, essa comparação do Windows modificado versus um Linux modificado ali para jogos, o Windows vai sair em desvantagem porque ele vai estar perdendo a segurança. Então você vai estar sacrificando um ponto muito importante do seu sistema para você estar ganhando um pouco mais de desempenho. Mas se você for só relatar o desempenho bruto, eu não tenho a menor dúvida de que o Windows modificado ganha do Linux. Por que que isso é bom da gente trazer? Porque é interessante da gente pensar como o Windows poderia ser melhor se ele tivesse uma otimização melhor por parte da empresa que não está muito nem aí para isso. Porque o Windows ele consegue entregar, já que ele já é nativo para aquilo, os jogos são feitos para o Windows ali, ele já consegue entregar uma melhor performance. Inclusive, tem muitos usuários que relatam ali que você for jogar um CS, que é um jogo nativo para Linux, o desempenho do CS ele é melhor quando você ativa o Proton do que quando você joga o CS nativo. O que é uma coisa interessante. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque é algo para a gente debater. Isso seria bem interessante. Por que que o Linux ele roda melhor quando você ativa um Proton do que o jogo ali nativo? Eu vi muitas pessoas debatendo, falando sobre isso aí, né? Que o jogo ali, o CS, por exemplo, nativo para Linux, ele roda melhor quando você ativa o Proton. O que é engraçado. Mas a gente tem isso aí. Então, jogar no Linux ou no Windows é muito questão de escolha. Você tem que analisar muito bem qual é o cenário que você se enquadra. Não vai pelo hype de ver um videozinho ali, pum, então Linux é melhor para jogos. Não. Quando você chegar no Linux, você vai perceber que tem muita coisa para você fazer, além de só chegar e jogar e dizer que o Linux é melhor para jogos. Então, dependendo do seu cenário, se a maioria dos seus jogos estão na Steam, se a maioria dos seus jogos não são esses que não rodam ali para Linux, e você tem uma placa da AMD, você pode jogar no Linux tranquilamente que você vai ter um desempenho sim superior. Você vai ter um desempenho superior. Mas esse não é o quadro geral. Então não dá para chegar como alguns YouTubers aí fazem, como algumas pessoas em comentários fazem, e dizer: ah, não, se você botar um Linux, o desempenho vai aumentar. Essa é a coisa simples ali, é a resposta simples e sem embasamento da coisa. Mas quando você vê ali o real situação, você percebe que isso não é a realidade. NVIDIA e Linux, por exemplo, que é uma das coisas que a gente está comentando aqui, não é bom ainda. Embora a NVIDIA tenha melhorado muito, no Drive 575, hoje em dia você já tem uma melhora boa, mas a diferença de desempenho ainda está ali entre os 15, 12, 20% ali, o que é uma diferença muito grande para não se considerar. Então você tem que considerar isso sim. Embora alguns jogos essa diferença seja quase invisível ou o Linux até ganhe, mas são pouquíssimos jogos quando o cenário é NVIDIA. Quando o cenário é AMD, isso já inverte, você tem um ganho de desempenho às vezes de 15, 20 em relação ao Windows, porque tá tudo bem coeso ali no Linux. Então, esse é o vídeo que a gente está trabalhando hoje. Peço que vocês deixem um like, comentem aí, sempre mantendo o respeito. E hypem esse vídeo para ele chegar no máximo de pessoa possível. A gente vai ficando por aqui. Tenham um bom dia, uma boa noite. Não sei que horas que vocês estão vendo esse vídeo. E fiquem com Deus. É nóis. Valeu!